Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos na nossa hora, pessoal. Vamos começar. Gostaram da musiquinha hoje? Resolvemos inovar e colocar uma musiquinha. Aí, deixa eu só ver aqui Vocês só me confirmem, pessoal, se está chegando a minha imagem e a minha voz. Está chegando direitinho.
Muito boa, maravilha, pessoal. Então vamos começar a nossa. Vamos começar, deixa eu tirar os nomes daqui. Tá entrando, aí o pessoal vai terminando de entrar enquanto a gente vai começando a introduzir a nossa aula, né? E então o nome da nossa aula hoje se chama Estados e Eventos, tá? E o subtítulo é Como ter uma existência mais consciente e menos problemática. Mas, logicamente, que esse tema que a gente vai estudar hoje, ele não se trata somente disso, né? Esses conceitos que a gente estuda aqui, eles abrem a forma da pessoa ver o mundo, né? Abrem, expandem, né? Dão uma amplitude maior para a forma como a pessoa enxerga as coisas, tá? E então tudo se vai jogando luz, né? Você vai vendo coisas que nós fomos nos desacostumando, né, a olhar a vida desse ângulo assim mais profundo. E então a gente tem que retomar esse estudo, às vezes falando coisa que parece até óbvio, né? Mas porém a consciência ela vai atrofiando, né? A vida moderna mesmo, né? Essa questão da, da queda, né, da humanidade, que a humanidade ela não vem evoluindo, ao contrário, ela vem num processo de queda, perda da percepção de certos valores, né? E então aqui nessa aula a gente vai estudar o seguinte conceito, pessoal, assim, ó. Vamos colocar aqui um outro slide aqui para nós começar, tá? Então, estados, né, os estados, o que se refere a estados? Quando você fala estados, você está falando de estados interiores, estados de consciência, estados psicológicos, né? E quando você fala eventos, são coisas, resultados, já são coisas externas, né? Coisas do plano físico, daria para dizer até, né? Às vezes psicológico também, mas aqui para o nosso estudo de hoje, um evento a nível, então, são coisas no mundo exterior, do mundo físico. E então o que que essa aula vem mostrar? Ela vem mostrar o seguinte, ó, que esses estados interiores psicológicos que nós temos, eles originam os eventos exteriores do mundo físico, tá? Vamos pegar coisas bem simples, coisas assim para a gente entender, né? Quando você vai fazer um projeto, você faz um projeto de uma casa. Aí depois vem os pedreiros, vem todo mundo aí que vai trabalhar, né? Carpinteiro, serralheiro, e aquela casa vai tomando forma, né? Mas aquela casa, ela saiu do interior de alguém, dentro da mente de alguém. Então aquela pessoa que projetou aquela casa, ela tinha um conhecimento, ela tinha o estudo, ela tinha conhecimento em várias áreas, né, para poder fazer um projeto, né? E também o interior do dono do imóvel que sugeriu várias, como que queria que fosse aquela casa, tá? Então aí a gente está dando um exemplo bem simples de que tudo sai do interior. As casas, as cidades, né, tudo que existe no planeta, né, tudo que existe que a humanidade fez, saiu do interior dos seres humanos. Isso aqui nós estamos falando de coisas boas, coisas assim, criações, coisas para o bem, uma ponte, um automóvel, né? Então esse estado interior, digamos assim, de sabedoria, de conhecimento, usado sabiamente, ele originou no mundo exterior determinadas coisas, tá? Isso, logicamente, o nível do que aparece no mundo exterior vai depender do nível de consciência ou inconsciência. Imagine, por exemplo, um engenheiro que fez o curso, mas ele não estudou. Ele ganhou o diploma e ele não estudou, né? E aí ele vai e faz a ponte e a ponte cai, tá? Então ali a gente poderia dizer
que se trata de um exemplo de uma pessoa que desconhecia certas leis, né, certas leis da engenharia, né, leis ali da, da geometria, né, de todas essas matérias que envolvem a questão do projeto, tá? E então aqui, se pegarmos, por exemplo, assim agora a nível social, né, quando existe a nível social se desenvolve muito o campo do conhecimento assim nas áreas sociais também, né? E aí a mesma coisa, por exemplo, assim, quando você tem uma ideia, essa ideia ela parte do teu interior e se ela está certa, ela vai dar um resultado certo. E se ela estiver errada, ela vai dar um resultado catastrófico, tá? Então, tudo funciona assim. Se você pegar, por exemplo, assim, as ideias do campo da política, vocês vão ver que tem algumas ideias que, aplicadas no campo social, elas dão um resultado bom. Tem outras que, aplicado no campo social, não dão um resultado bom, não produzem o desenvolvimento do ser humano no seu mais elevado, assim, nível, tá? Então, existem ideias, assim, ideias que são ideias furadas, né? Dá para dizer assim, né? São outras ideias que são boas. Mas o que vai dizer se é boa ou ruim? É o resultado sempre. Tá? Então, quando aparece aqui no mundo físico, assim, aparece o resultado de um pensamento, de uma linha de pensamento, aí a gente vê que, né, que a gente vê o que acontece. Então, influencia toda a sociedade, por sua vez, ela passa a influenciar, acentuar e alimentar esses estados interiores dentro dos outros seres humanos, tá? Aí vocês mesmos podem refletir, né? Quanta coisa que tem que é assim, tá? Então, quando uma coisa se torna assim social, que toda a humanidade segue uma coisa e ela seja uma coisa assim muito errada, né? Agora, por exemplo, tem uma moda de fazer que inventaram, por exemplo, assim, eu vou dar só um exemplo, acho que todo mundo viu, que a pessoa ela vai adotar por filho uma boneca, né? E em alguns países tem pessoas já casando com bonecas. O rapaz compra uma boneca e casa, faz cerimônia de casamento, tudo, e a moça compra um boneco assim masculino, né, entre aspas, tá? Então, o que acontece ali? Ali teve lá um cara, né, um estudioso, que ele era um psicólogo, alguém assim, ele viu, isso aí vai ajudar a aliviar, por exemplo, assim, a questão afetiva, vai melhorar a questão do trauma, da perda, entende? Esse é o tipo de pensamento que é um pensamento que ele não tem profundidade, ele é um pensamento só para remediar consequências, tá? E sempre quando assim você vai fazer uma ação externa ou solucionar alguma coisa e você não tratar das causas, você só vai criar um problema maior, tá? Sempre que o ser humano for ideias assim, seja do campo da política ou econômica, né? É semelhante àquela pessoa que pega dinheiro emprestado para ir viajar, para tirar férias. Imagina. Daí você vai criar um outro problema maior, né? Você vai voltar das férias e você vai ter trabalho duplo para pagar ainda a dívida. Mas vocês podem pensar que isso aí está longe todo dia, né? Na televisão tem aquelas imagens daquelas pessoas pegando dinheiro emprestado e você vê elas viajando de avião, fazendo cruzeiro, tá? Então ali, ó, o que acontece? Se vocês forem observar, vocês vão ver assim que a humanidade toda, ela trabalha mais assim tentando remediar consequências, né? Remediar uma colheita já, um resultado que vem vindo, né? E então o nível de consciência de si mesmo muito baixo,
que vai acontecer, né? Esses estados interiores, eles também vão estar muito confusos, né? E esses estados interiores, que são tristeza, raiva, pode ser cobiça, pode ser orgulho, luxúria, preguiça, inveja, né? Ciúmes. Existem milhares de tipos de estados interiores psicológicos equivocados e também bons, né? Um estado de gratidão, de amor, um estado serviçal, né? Dedicação, concentração no que está fazendo. Então, assim, ó, de acordo com o nível desses estados, sejam eles bons ou ruins, eles vão interferir no ambiente externo. Eles vão interferir, seja na tua própria pessoa ou no ambiente onde você está, no trabalho. Eles vão ter, sempre vai ter interferência, tá? Então, não existe, por exemplo, assim, uma vida só exterior, né? Essa vida só exterior, ela não é bem assim, né? Porque se fosse só exterior, então o ser humano não teria sentimento, ele não teria amor, ele não teria as vontades, não teria também as más intenções, né? Tudo aquilo que tem de bom e de ruim no nosso interno, tá? E isso aí, esse interior psicológico do ser humano, ele também ele causa as tragédias, né? Uma pessoa lá aqui em Santa Maria, que aconteceu há pouco, né? Que o cara esqueceu de dar manutenção no ônibus, no freio do ônibus, né? Até hoje não se sabe quem foi, né? Nunca aparece, né? A pessoa que fez a falha, porque tem outros que encobertam e tal. E morreu várias pessoas, inclusive um aluno nosso aqui do plano de ajuda, era estudante da Universidade Federal, e ele foi vítima da inconsciência de alguém. Ou seja, a pessoa lá que ela tinha que estar atenta, que ela tinha que estar concentrada no trabalho dela, fazendo, ela simplesmente não botou líquido no freio, né? Do ônibus, e aí o ônibus capotou e várias pessoas faleceram, né? Vieram a óbito. E então é uma coisa, um exemplo já catastrófico do que pode, né, o interior do ser humano, o que pode sair dali, né? Dali pode sair tragédias, pode sair coisas maravilhosas, pode sair assim estudos maravilhosos também, né? Então, tudo pode sair do interior do ser humano. Vai depender do nível de consciência que ele tem dele mesmo, o nível de sabedoria que ele tem, o nível de conhecimento, né? O nível também de sentimento, de amor, né? De doação que ele tem, tá? Então, o interior do ser humano, tudo sai do interior do ser humano, origina coisas boas ou ruins, tá? Os dois, tudo. E essas coisas do mundo exterior, elas passam a influenciar e retroalimentar, então, as próprias pessoas. É assim que a humanidade ela pode entrar num ciclo virtuoso ou ela pode entrar num ciclo decadente e degenerativo, tá? Então, por isso que tem que se cuidar muito com essas ideias, assim, que a universidade é um centro de ideias, que surgem ideias, né? E algumas dessas ideias que surgiram no seio das universidades, elas, por não levar em conta a questão mais profunda, né? E se tornaram ideias, assim, muito materialistas, e essas ideias causaram muitos problemas para a humanidade, muita dor, muito sofrimento, muito excesso de regras, de leis, de coisas assim, né? Então, baseado numa compreensão equivocada, que mais tarde vem a se provar que estava errada, né? Às vezes a humanidade fica anos e anos num atraso ali, né? Sofrendo, fazendo coisas erradas, que às vezes uma pessoa até num nível de consciência ou de amor muito baixo, lança uma teoria, aquela teoria é comprada, né? E aí toda a humanidade é obrigada a adotar essas loucuras, né, que surgem do interior de alguns loucos, né? E então é bom a gente entender esse diálogo, né, entre interior e exterior, para a gente perceber a importância que é a gente estar consciente de nós mesmos, para a gente não comprar ideias furadas também, né?
Então, logicamente, no momento que tu aumenta muito o teu nível de consciência, certos enganos, eles já se fazem impossíveis, tá? A pessoa, ela vai ser, a consciência é uma arma poderosa que permite a pessoa se defender dela mesma, né? Porque nós também temos vontades negativas, às vezes, contra nós mesmos, né? E também do mundo exterior, no sentido que é, o interior de muitas pessoas, e muitas pessoas que às vezes têm poder também, né? Que exercem poder, seja científico, econômico, político, essas pessoas, por estarem inconscientes, elas geram verdadeiros terremotos na vida social, né? Muitos problemas, tá? Então a gente tem que estar ciente de tudo isso aí. Mas vamos lá, vamos colocar uma outra agora, uma outra tela aqui. Então aqui, ó, estados, né? Estados são interiores e eventos são exteriores, tá? Então o que que engloba os estados interiores? O que que engloba isso, né? Porque diz assim, eu preciso melhorar o meu estado interior, mas o que que engloba esse estado interior? Bom, as crenças espirituais, como eu concebo Deus, né? Como que eu concebo, como que eu sinto, imagino, penso sobre Deus? E sobre os princípios. Eu penso em Deus como uma crença, assim, lá longe, ou eu penso em Deus como princípios? Como que é assim, a minha percepção? Ela está apurada sobre essas questões, assim, espirituais? Até que nível ela está apurada? Nível um, 2, 3, 4, 5? Qual é meu nível de compreensão, né? De aprofundamento, de estudo, de sentimento, até de vivência, tudo em relação a essas crenças espirituais. De onde que elas vêm, quem foi que criou, por que que criaram, né? Está embasado no quê, entende? Então, isso aí, o nível desse nível, né, dependendo das crenças espirituais da pessoa, ela poderá ter uma visão de mundo totalmente equivocada, tá? Ela poderá se perder na questão da filosofia de vida dela, né? Então, o que seria a filosofia de vida? A visão de mundo. A visão de mundo. Como eu concebo a vida, né? Os meus ideais. Eu vejo a vida assim, eu tenho, meus ideais são quais? Dependendo dos teus ideais, ou se você não tem ideal nenhum, né? Então aí a coisa pode se complicar muito, tá? Então imagina assim, ó, você tem uma crença espiritual muito vaga, você nem sabe se você vai para a direita ou para a esquerda, no que você acredita. E você vai agregando coisas às vezes, tá? Uma visão de mundo, você não sabe muito bem, está perdido na vida, não tem ideal nenhum. Como que vocês acham que vai estar o estado psicológico, os pensamentos, né? Desordenados, sem profundidade, emoções rasas e muito mutantes, tá? Muitas vontades de ir para cá, para lá, para a direita, para a esquerda, tá? E aqui entra também o nível de autoconsciência, ou seja, tem pessoas que se dão conta que estão assim a nível psicológico, e tem outras pessoas que nem sequer se dão conta que estão assim aqui dentro, né? Algumas pessoas imaginam que é o exterior, que é o lugar onde elas estão, que se elas mudassem de lugar ia ser melhor para elas, e não que elas carregam aquilo ali dentro da vida delas, tá? Então a pessoa pode assim ter, tá, durante toda a vida dela, né, com uma noção equivocada a nível de espiritualidade, a nível de ideais também, ela pode ter assim, ter focado numa linha de pensamento que é uma linha que está equivocada ou parcialmente equivocada, e o estado psicológico dela não é bom, tá? Ou seja, existem muitos pensamentos desordenados, muitas emoções, muitas vontades que se conflitam entre si, tá? E isso aqui, ó, pessoal, isso aqui pega geral, tá?
Isso aqui pega geral, porque a humanidade nossa ela veio decaindo, né? Não é uma humanidade que está evoluindo. É como se algumas pessoas imaginam que a humanidade estaria evoluindo. Nós temos que olhar pelo resultado, tá? Então aqui vamos fechar o nosso raciocínio, ó. Esses estados interiores da alma, né, da nossa psique, do nosso interior, mais os eventos exteriores vão dar o resultado. Então, aqui, ó, no quadrado amarelo, eu escrevi assim, ó, a história real de nossa vida é o resultado, colheita, entre parênteses, da característica dos estados interiores que adotamos diante dos vários eventos do mundo exterior, tá? O que são esses eventos? Meu trabalho, meu estudo, a vida familiar, uma viagem, meu casamento, as minhas amizades, um período de férias, o nosso curso aqui, né? O meu próprio corpo físico é um resultado do meu interior que vai se manifestar no meu corpo físico, tá? Então imagine uma pessoa assim, ó, que se criou com muitas lacunas espirituais, sem visão de mundo, com muito medo, né, com muitos medos internos. Como que a psique dela vai estar ordenada se ela não teve outras bases antes disso, tá? Infelizmente, essa é a realidade de 90% da humanidade, mais, né? Mais, 98% da humanidade está nessa situação, tá? Por quê? Porque nós chegamos no final de civilização, né, pessoal? Então, por isso que a gente está tendo esse ensinamento tão precioso agora, né? Tão precioso, tão mastigado. Por isso que nós estamos recebendo esse ensinamento aqui, que é um presente divino, que é para a pessoa, não, peraí, todo mundo tem que ter, né, esse ensinamento, todo mundo tem que conhecer isso, né? Todos têm que entender como que funciona, né, essa realidade interior e também exterior, tá? Então, concluindo aqui o nosso quadrado amarelo, ó, a mudança dos resultados só é possível melhorando a qualidade dos estados interiores, tá? Então, vamos lá. Como que se melhora, né, a qualidade desses estados interiores? Os mapas, né, os mapas espirituais, os mapas do caminho, né? Como eu coloquei para vocês, esses mapas que nós vamos entregar aqui, não são coisas nossas, não é uma coisa do mestre Samael que ele criou, né? Uma vez perguntaram para o mestre Samael, mestre, o senhor está trazendo um ensinamento novo? Ele fala, não, eu sou só um porta-recados, né? Disseram, o senhor é um avatar. O que que significa avatar? Avatar é um porta-recados, uma pessoa que está trazendo um recado, que está trazendo uma mensagem, e sempre essa mensagem ela vai parecer diferente, porque ela é adaptada à época, né? E então, adaptada à nossa época. Que época é essa que nós estamos vivendo? Um período caótico, né? Um período de degeneração, de falta de perda de valores, onde o próprio amor está esfriando, né? E então, o que acontece? Esses mapas espirituais, eles vêm resgatar, né? E eles vêm pegar todo aquele conhecimento que a gente tem já ouviu falar, né? Vocês aqui que estão no curso, geralmente são pessoas que se interessam por estudo da Bíblia, cristianismo, budismo, civilizações antigas, essas coisas, por isso que vocês estão aqui, tá? Esses mapas, eles vêm fazer o seguinte, eles vão para o cerne, né? Imagina uma madeira grande e que ela tem um cerne no meio, tá? O ensinamento sobre o caminho espiritual, né, que o mestre Samael trouxe, ele significa o cerne da própria espiritualidade, ou seja, aquele ponto que congrega, né, e que unifica também todas essas linhas de pensamento, né? Seja lá de uma religião antiga, lá da época
de raças anteriores, do Antigo Egito, de culturas diferentes, ou o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, não importa que época foi e que roupagem teve. Esses mapas, eles unificam tudo, né? Ou seja, ele traz o significado profundo e por isso que não dá choque, tá? No momento que você estudar, por exemplo, assim, até o fim, essas 25 aulas que nós vamos entregar aqui, vocês vão ver que esse ensinamento, ele conversa com toda a humanidade e todas as épocas, porque ele é a própria origem de tudo, né? Por isso que você fala, é o mapa do caminho, da essência de volta para o absoluto, tá? Então, isso aqui seria, assim, ó, uma crença espiritual, já uma não vem a ser uma crença, porque a princípio a pessoa, ela vai entrar ela vai ter que, no mínimo, dar um voto de confiança para ela conseguir estudar todo o contexto, para depois ela conseguir ir percebendo se aquilo que dialoga com a essência dela ou não, tá? Mas aí ela se coloca numa coisa que já está mais de acordo com a essência dela e ela começa a formar uma base interior. Então, o estado interior dela vai mudando, vai se tornando mais forte, muito mais forte, mais alicerçado, tá? Porque ela já consegue diferenciar no exterior o que está desviado e o que não está desviado. Então, isso dá um alicerce muito grande para a pessoa se ela se apoiar naquele ensinamento, logicamente, né? E a visão de mundo dela? Bom, a visão de mundo sofre uma mudança drástica, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem o norte, por isso que eu botei aquela pessoa com aquele sol caminhando na frente, vocês viram aquele sol, né? Aquela música bonita do Zanfira ali, né? Tocando aquela flauta dele, né? Então, o que que acontece, ó? A pessoa que tem aquele sol, a pessoa tem o norte, a visão de mundo. Ela sabe qual é a rota maior dela, tá? E isso aí muda tudo, né? Muda porque ela esteja fazendo o que ela esteja fazendo, ela vai adaptar e alinhavar para aquele motivo principal que ela precisa fazer, que ela veio fazer, tá? E os estados psicológicos? Os estados psicológicos vão começar a se tornar mais conscientes. Né? A pessoa vai começar a diferenciar, né? Aqui no nosso curso, nas próximas aulas, a gente vai começar a relacionar a parte inconsciente com a parte teológica das religiões, que seria do próprio cristianismo, né? Os próprios 7 pecados capitais fazem parte dessa parte inconsciente. Tá? Então, não é um estudo assim raso, é um estudo profundo que ele começa a te dar noção do que é uma coisa no teu interior e o que é outra. Você começa a saber diferenciar isso, tá? Então, isso aí muda tudo. Isso vai dar uma base muito grande para a pessoa, uma mudança nos estados interiores, e ela vai conseguir, então, adotar uma postura diferente diante do trabalho, uma postura diferente diante do estudo, uma postura interna diferente diante da vida familiar, das relações sociais, de amizade, né, de relacionamentos, uma postura mais séria diante do estudo dessas questões ligadas à sua própria alma, tá? E o corpo físico, né? Foi a pergunta que vocês fizeram agora no chat essa semana. O corpo físico, bom, o corpo físico ele é o para-choque das emoções, dizia um médico antigo, né? Então, se o corpo físico é o para-choque das emoções, o para-choque do que acontece no interior, né? Nas palavras de Cristo, né? Daquilo que o coração está cheio, né? Ele falava, né? Então, o que que acontece? No momento que você se torna mais consciente internamente, além de você se adotar uma postura diferente para com o exterior, com o social, você também o teu corpo vai também sentir que quem está morando dentro dele está mudando. O corpo físico ele é uma roupagem, é uma casa, né? E ele sente, olha, o meu dono ele está mais consciente, ele está se comportando diferente, né? Então esse nível dos estados interiores, a mudança ela é gradativa, porque a pessoa ela precisa ir assimilando esses conhecimentos,
né, gradativamente, e ela precisa também, na medida que ela vai assimilando, ir fazendo certas escolhas, decisões, para ela poder ir caminhando, né? Ou seja, que esse estado interior não se trata só de um estado de informação intelectual, não. É um estado onde a pessoa vai caminhando, e ela vai fazendo as mudanças de vida dela, vai fazendo escolhas, algumas mais simples, outras mais sérias, tá? E para que ela consiga ir soltando certos estados interiores que não servem para ela, né? Certos estados que não diz respeito a seu real propósito, seu real objetivo aqui nesse mundo, né? Então, pessoal, é uma aula simples, um conceito realmente bem simples, tá? Só que quando as pessoas falam sobre a vida delas, elas falam só de coisas externas que aconteceram, né? Ninguém coloca, por exemplo, assim, a questão interna, né, de como ela estava naquele momento, entende? Então aqui eu coloquei algumas frases aqui, né? Ó, geralmente o ser humano imagina somente causas externas e busca soluções no mundo exterior só. Observa bem como isso aqui fecha, né? Ó, o que costumamos chamar de problema é tão somente a consequência de causas desconhecidas que residem no interior do ser humano. Ali está o real problema, tá? Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó. A tentativa de resolver um problema ou evento exterior sem levar em conta as causas pode aumentar ainda mais o problema, né? Você vai tentar resolver uma coisa sem resolver aquilo que causou, que está no teu interior, ou às vezes está no interior de outra pessoa também, né? Agora, olha só essa aqui, ó. Quando aparece um grande problema ou situação muito difícil, é devido que uma ou mais pessoas negligenciaram muitas causas internas, seja por costume, inconsciência ou má intenção, tá? É o exemplo do acidente que eu dei primeiro, né? A pessoa que pagou não vistoriou, aquela pessoa que era para fazer a vistoria lá do dinheiro que tinha pago não fez, o mecânico que era para ter feito o trabalho não fez e cobrou igual, né? Então, ali, várias pessoas negligenciaram, né? Tiveram um estado interior de negligência, e aí outros pagaram com a vida, tá? E então, por isso que a gente, sabendo de que o ser humano vive nesses estados inconscientes, a gente tem que estar sempre muito alerta. Peraí, se todo ser humano está em estados assim de consciência e inconsciência, e se ele fizer a coisa, se ele não fez bem feito, e se ele fez errado, aí eu vou pagar, né? Então, essa parte a gente tem que ver com a gente, analisar em nós primeiro, sempre em nós, primeiro momento, né? Para daí estar ciente que também acontece no mundo exterior, tá? Então, agora vamos ver os comentários de vocês aqui, pessoal. Vamos ver aqui, vamos começar aqui com o comentário da Franciele Lobo. Nunca consegui me adaptar a nenhuma religião por essa divisão que faziam do budismo, hinduísmo, cristianismo. Algo dentro de mim sempre me dizia que elas estavam ligadas de alguma forma. Ah, bom, exato. A gente vai ter uma aula onde a gente vai falar sobre isso, né? E então o que acontece é que isso aí confunde. Por que confunde tanto assim? Porque Deus é um conceito, é uma coisa atemporal, uma coisa eterna. Mas a humanidade, ela está no tempo. As civilizações vão mudando, as raças vão mudando, e vêm esses mestres, vêm esses avatares, vêm esses seres divinos, que eles vêm trazer a espiritualidade para nós, eles vêm renovar a espiritualidade, tá? E nesse conceito, tá, existe a essência e existe a mente, tá? O fanatismo surge da mente, né?
Então, quando a pessoa, né, observem bem isso aqui, ó, quando a pessoa concebe Deus como um fenômeno temporal, ele cai no fanatismo, tá? Por quê? Porque aí, inevitavelmente, você vai ter que jogar as civilizações anteriores, você vai ter que jogar na idolatria, você vai ter que jogar na questão do politeísmo, né? Que são teorias que criaram, mas tem um outro conceito que eles falam que é como que é, né? Que agora me fugiu a palavra, mas assim, taxando as civilizações anteriores como falsas, primitivas, né? Assim, fantasiosas, e não uma compreensão mais profunda de ir até a raiz para entender que foram outras formas de espiritualidade anteriores adaptadas àquela época, tá? E, então, logicamente, aí vai entrando uma compreensão, e essa compreensão, ela liberta, você não vai querer converter a outra pessoa, né? Por exemplo, tem a outra pessoa lá do Oriente, a mente dela toda é adaptada dentro daquele modelo. Mas se ela quiser mudar, digamos assim, ela está no budismo e ela resolve para o cristianismo, por uma compreensão, não vai fazer mal nenhum para ela, tá? Entende? Então, assim, ó, qualquer linha que ela tiver e ela for até a raiz, ela chegaria no caminho, né? Só que a gente vai ter uma aula sobre isso, porque aí tem uns porém no meio, tá? A gente vai explicar os porém, vai explicar o contexto histórico do que aconteceu e qual que é o melhor caminho da pessoa seguir, mais focada nos mapas e não tanto em questões institucionais externas, tá? Aí a pessoa tem que ter muita paciência, porque aí quando toca nesses conceitos, geralmente tem gente que fica desesperada, né? Porque a pessoa sempre defendeu de unha e dente uma coisa, e isso aí é um estado interior equivocado. Esse estado interior gera fanatismo, brigas, conflitos, e ela não está disposta a abrir mão daquilo, né? Ela não está disposta, ela quer seguir naquela ideia. E é uma ideia que ela é uma ideia muito rasa, ela não tem profundidade. E é por isso que a pessoa causa atrito, tá? Porque quem se aprofunda e vai até a raiz, ela consegue compreender tudo, tá? Ou seja, tem a consciência, ela é sempre libertadora. Ela não vai gerar atrito, ela vai libertar a pessoa, tá? Aqui a professora Leonice está colocando assim: eu poderia dar um exemplo prático o que um estado interior correto, original, diante de um evento externo, circunstância, e o que é um estado interior equivocado, ruim, origina, que resultado causa? Numa coisa mais simples? Então, deixa eu só tirar esse banner aqui que está atrapalhando, tá? Então, vamos pegar assim, né, pessoal? A pessoa, ela imagina, né? Imagina a vida dela. Ela imagina que a vida dela, tudo que existe, né, tudo que tem na vida dela, foi tudo ela que fez com o braço dela, tá? Vamos só pegar só um estado interior assim, né? Vocês já perceberam? Olhem a sala onde vocês estão agora. Observem a sala onde vocês estão, a cozinha, onde vocês estão aí, fazem esse exercício, tá? Olhem, por exemplo, assim, a cadeira onde vocês estão sentados foi uma outra pessoa que fez, tá? O celular, o computador que vocês estão assistindo, foi outras pessoas que fizeram, tá? A energia elétrica que está chegando na nossa casa agora, ela só está chegando e só tem essa luz por causa do Tesla, que fez o primeiro gerador de corrente alternada, né, lá na, na barragem do Niágara, né, lá na usina do Niágara, ele fez o primeiro gerador de corrente alternada e inventou como mandar energia a longas distâncias por meio da corrente alternada, que é essa energia que chega para nós.
Aí é graças a ele que a gente tem essa luz que nos ilumina, tá? O piso onde a gente está pisando, teve um pedreiro que fez, teve alguém que fez essas lajotas, né? A nossa casa teve várias pessoas que fizeram, né? E aí, pegando agora a parte da questão externa, né, lá fora, né? A questão divina, digamos assim, né? O oxigênio que a gente está respirando agora a todo momento, né? Se não fosse esse oxigênio, a gente não pensaria, né? Não teria como pensar, tá? Quem que fez os nossos olhos? Quem que fez a maravilha do nosso sistema neural? De a gente compreender, perguntar, falar, né? Se expressar, né? Saber coordenar as palavras, saber coordenar ideias, conceitos, pensamentos, né? Entender conhecimentos. Quem que fez essa maravilha, né? E aí a pessoa, quando ela imagina que é tudo ela e que é sofrido e que tudo é assim na base do sacrifício, do esforço, que tudo é a mente genial dela que faz e que fez, ela negligencia todas essas coisas, né? E aí ela fica num estado muito pobre interiormente, porque ela não tem gratidão, ela não vê tudo isso que ela tem, que ela recebe de graça todo dia, a luz do sol, o oxigênio, né? Os passarinhos que cantam para ela, que às vezes ela nem vê. Né? Então, a pessoa, isso é um estado equivocado diante da vida. A pessoa que não concebe Deus, não concebe o social, como que funciona, tá? E aí a pessoa vai ter uma vida internamente muito agitada, muito sofrida, porque falta muita percepção para ela, tá? Então, a pessoa saber, por exemplo, assim, por que que ela trabalha, né? O que que o trabalho dela produz, ela tem que estar mais refletida, mais consciente internamente, para que ela consiga ter pensamentos ordenados, ter paz interior, né? Ter compreensão sobre o que ela faz, quem é beneficiado com o trabalho dela, quem beneficia ela com o trabalho dos outros também, tá? Isso tudo faz parte do estado interior da pessoa, tá? Aí entra a filosofia, entra a gratidão diante de Deus, né? E isso aí tudo a pessoa tem que entrar nesses aspectos. Ela precisa fazer contato com isso, começar a pensar sobre isso, começar a olhar para esses aspectos no interior dela, né? E aí tudo vai haver uma revolução interna, né? É como se você jogasse luz para dentro de você. Você vai ter um interior mais luminoso e como for o teu olho, né? O Jesus lá falou, né, que se o teu olho for puro, toda a tua vida será pura. O que que ele estava falando, né? Ele estava falando que tu tem que purificar a visão interna, a tua visão de mundo, melhorar ela, tornar ela mais consciente, tá? Vamos ver mais aqui. E aqui a professora também coloca o seguinte, ó, pela ação mecânica se age mais na ação-reação. Exatamente. Então, se a pessoa ela não está consciente de si mesma, o que, que vai acontecer? Ela vai para o trabalho mecânica, vai para a aula mecânica. O que, que é mecânica? Sempre pensando do mesmo jeito, sempre com as mesmas reações, sempre com os mesmos orgulhos, com as mesmas sabichonices de sempre. Ela nunca se torna assim mais receptiva ao novo, porque ela está sempre na mecânica. É sempre os mesmos sofrimentos, sempre as mesmas queixas internas para ela e também para os outros, né? Isso aí se chama vida mecânica, porque a pessoa não tem contato com o interior psicológico dela, né? Aqui o seu Raul, ele coloca assim: as religiões seriam diferentes caminhos que apontam para a mesma realidade, além da realidade física, no caso, ou cada uma cria um Deus à imagem das próprias limitações humanas, tá? Então, aqui é assim, ó, é,
tem que primeiro entender, né? Como que nasce uma religião? A religião, ela nasce, as religiões autênticas, né? Aquelas que têm a trindade, que tem a questão de pelo menos Deus Pai, Deus Filho, essa questão do eterno feminino que está presente em todas as grandes religiões, tá? Como que ela nasce? Ela nasce sempre pela vinda de um ser de alto nível, tá? A partir daí acontece um movimento religioso. Esse movimento ele parte do núcleo e ele vai indo para a periferia. No momento que ele vai indo para a periferia, ele vai perdendo contato com o núcleo e vai degenerando, tá? Aí já sofre um efeito temporal e um efeito da mente, e essas formas religiosas, elas entram em decadência e elas degeneram e por fim morrem, né? Que foi o que aconteceu com o conhecimento esotérico greco-romano quando Jesus chegou. Naquela época, né, se tinha lá em Atenas, naqueles lugares ali, se tinha já o politeísmo tinha degenerado, ou seja, não se conhecia mais o significado daquelas divindades, né, que aquela forma espiritual greco-romana que tinha, ela era muito profunda. Mas quando ela degenera, daí vira uma coisa assim, um saladão, tá? E aí, na época, quando Jesus esteve ali, que Paulo andou por ali, por Atenas, aquela região, ele já colocou, né? Acho que numa das cartas de Paulo tem, né? Que haveria, assim, muito perdidez, né? De conceito, assim, espiritual. Porque aquela forma religiosa, ela não consegue mais levar a pessoa para o núcleo. Ou seja, ela degenerou, deu seus frutos e acabou. Aí vem um novo ser que ele vem renovar, mas aí ele já vem com outra linguagem adaptada à sua época, tá? Então, por isso as diferentes, não é que a humanidade ela adapta a religião, Deus à sua mente, não é isso, tá? É que a divindade expressa os conceitos de acordo com a compreensão daquelas pessoas, tá? Porque sempre nasce da mente de um iluminado, isso que a gente tem que ver, né? Não nasce da mente da pessoa, do Zezinho, do Pedrinho que está na rua, não é assim que nascem formas religiosas. Elas nascem sempre da mente de um iluminado. Então, na raiz, sempre está a mensagem original e que unifica tudo, né? Vamos ver, então. Aline Silva, professor, em meio em que vivemos, no meio em que vivemos social, seria uma barreira para olhar para o interior? Tipo, me diga com quem andas e te direis com quem és. Olha, é assim, ó, a humanidade é o espelho que nós temos que nos ver, tá? Tá? Porque tudo que existe na humanidade tem no nosso interior psicológico também, tá? A diferença é assim, ó, é que tem pessoas que têm inquietude espiritual e ainda querem se regenerar, querem se, e tem pessoas que não querem mais nada, que já jogaram a toalha, tá? Então, esse momento que a humanidade vive é o melhor momento para fazer uma revolução espiritual, porque você está vendo com seus próprios olhos o resultado do interior da humanidade, tá? Isso te permite, então, ser mais tomar decisões, enxergar melhor também. O Lucas pergunta, professor, como sair desse viver mecânico? Como vencer crenças limitantes? Então, é assim, são duas perguntas. Primeiro, como sair desse viver mecânico? No momento que tu começa a olhar para dentro, e esse olhar é todo um processo científico, né? Vocês estão vendo que cada aula a gente mostra um ângulo diferente, coisas um pouco diferentes, tá? E então, no momento que você olha e que os teus estados interiores eles estão sempre mudando, você vai ver, se você olhar de maneira assim, sem julgar nem condenar nada, você vai ver que vai ter momentos que você está durante o dia, você está mais triste, outros momentos mais otimista,
outros momentos você está mais alerta, outros mais disperso. Isso são estados interiores, tá? São estados psicológicos, tá? E então, no momento que você começa a olhar, a mecânica já começa a quebrar. Porque você já está levando em conta que tem também uma vida interior interferindo com a exterior. Começa a fazer uma dialética, tá? E aí você vai quebrando a mecânica e vai botando atenção também e importância no teu interior, tá? Agora, vencer crenças limitantes não se vence nada, não se deve brigar com nada, nem vencer nada, tá? É, o que foi que Jesus falou lá, né? Conhecei a verdade e ela vos fará livres, tá? Então não tem nenhuma crença limitante, né? Eu acho que crença limitante é a pessoa que acredita que ela não é capaz, né? Que ela acredita que ela veio dos macacos, né? Que ela é uma evolução dos macacos. Bom, se ela acredita nisso aí, realmente são crenças muito limitantes, tá? Agora, as questões espirituais, seja ligada a qualquer linha espiritual, assim, dessas linhas originalmente, assim, que tem o caminho na base, que é o caso que nem nós falamos, né? O budismo, que fala do nirvana, o cristianismo, que Cristo falava o reino dos céus, né? Tem assim a mesma coisa, tá? Então, tudo isso que fala do caminho, do despertar da consciência, que vem mostrar isso aí, não é que seja limitante, é que meio que se perdeu no caminho, né? Tá? Então, hoje eu pergunto assim, ó, vocês já perceberam o nível do cristão atual? O nível do cristão atual é um nível que não entende mais o que as escrituras querem dizer, né? O cristão atual é um cristão muito pobre. Ele não compreende, ele não tem luz interior para entender o que está escrito ali, tá? Mas por que que ele não entende? Porque ele não tem os mapas. No momento que você entender, por exemplo, qual é o teu papel interior, o teu real propósito, o teu princípio e destino, o que você tem que fazer, aí você vai pegar a Bíblia, né? E você vai entender ela de ponta a ponta. Tem alguns livros que são mais difíceis, são mais esotéricos mesmo, mais profundos. Mas a pessoa vai se capacitar para ela entender qualquer escrito esotérico. A Bíblia é um livro esotérico. Ela não serve de base para compreensão, tá? Elas podem servir de base para quem está no caminho, vai estudando, vai ligando as pontas, vai se conscientizando, tá? Mas agora, se a pessoa tomar qualquer escritura, seja de agora ou do passado, se ela tomar o pé da letra, ela poderá cair em muito fanatismo, tá? Ou seja, ela precisa estudar, saber como estudar, né? Tem algumas passagens que elas fazem assim alusão a períodos históricos para mostrar aspectos do espírito, da alma, né? Tem algumas passagens que são assim metafóricas, que ligam questões assim até de guerras, mas não tem nada a ver com guerra, tá? Então aí a pessoa ela vai ter que ir aprendendo, ver que linguagem esse autor usou e por que ele usou essa linguagem, o que ele está querendo me mostrar com isso, né? Já as parábolas de Cristo são bem mais fáceis, bem mais diretas, né? Elas mostram assim uma realidade gigante desse aspecto espiritual. Então é por aí, pessoal. Vamos ver o que mais vocês estão dizendo aqui. Aqui o Lucimar Firmino da Silva tinha texto fora de contexto como pretexto. Olha, é uma grande realidade, né? Foi usado muito isso aí, né? Pegado, por exemplo, assim, um texto fora do contexto para justificar guerras religiosas. Olha, né? Quantas pessoas Jesus matou, gente? Olha só, pensem um pouco, né? Então, assim, até hoje se fala, né, em guerra santa, né? Por que que, né? E agora, indo nas escrituras, vocês vão ver que tem muitas guerras, né?
mas isso aí se refere já à questão do trabalho interior, né? Os autores usaram essas questões externas como mostrando aspectos psíquicos internos nossos, né? Agora, fazer guerra com outras pessoas, querer converter outros à força, já não é consciência, né? Você está violando o livre-arbítrio, né? Agora, falar a verdade é bom. Eu acho que falar a verdade com amor, né? Se você é uma pessoa que acredita, né, num conceito aí espiritual e você tem alguém que quer te ouvir e você falar, tudo bem, né? Acho que não tem mal nenhum. Agora, a pessoa não pode é querer forçar a outra pessoa a ela mudar toda a história dela, né? E aceitar outra coisa forçada, né? Assim dizimaram nossos índios aqui, né? Aqui em Santa Maria tinha os Tupi-Guarani pegavam daqui de Santa Maria e até Argentina, passando Uruguaiana, tinha 1,5 milhão de índios aqui. E eles tinham toda a cultura religiosa deles muito semelhante. Tinha Pai, Filho e Espírito Santo também, tinha toda a Trindade, tinha toda uma cultura espiritual assim enraizada. E aí os espanhóis, né, vieram com a cultura deles e tentaram tirar uma coisa para enfiar outra, tá? E aí o que acontece, né, pessoal? Destrói tudo, né? Não sobrou nada, destruiu tudo. E então aí já é uma questão de falta de compreensão, fanatismo, de tu querer doutrinar outras pessoas, porque e por que que a pessoa faz isso? Por que que ela faz isso? Porque ela não tem conhecimento de causa. Ela não entende que aqueles deuses do índio lá é o mesmo deus dela, é a mesma coisa. Só se expressou no tempo de uma maneira diferente. Se ela entendesse, ela ia respeitar, ela ia sentar lá, ia respeitar, né? Ia ter uma veneração profunda, um sentido de espiritualidade profundo, né? Mas aí já não, a pessoa não tem isso, então ela causa briga, causa destruição, né? Estamos chegando no final. Uhum. Então é isso, pessoal. Se vocês têm mais alguma pergunta, podem colocar aí. Estamos indo para o finalzinho. Agradecemos a participação de todos, pessoal. Eu vou botar lá o plantão tira dúvidas, tá? E qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem botar lá, tá?